Irmãos, leitura para hoje está no livro de Filipenses, vou dizer a você, capítulo 4, certo? Leitura do livro de Filipenses, capítulo 4, versos de número 10 a 12. Vamos lá? Vou repetir para você não perder. Vamos fazer a leitura do livro de Filipenses, capítulo 4, versos de número 10 a 12. Ok? Acompanha aí, a Cris vem fazer a leitura para nós, em seguida a gente bate um papinho gostoso sobre o significado dessa palavra para nós. Amém? Vamos lá. Amém, queridos. Graça e paz. Já saudei a todos na live. Deus abençoe. Espero que todos estejam bem, com saúde, né? Se cuidem. E a palavra hoje, para calentar o nosso coração, se encontra no livro de Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 10. E a palavra do Senhor diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Amém? Essa é a palavra do Senhor, por ela damos graças a Deus. Amém, amém. Prestou bem atenção na leitura? Com certeza você em outros momentos já fez outras leituras desse capítulo de Filipenses, capítulo 4, que aliás é um texto riquíssimo, certo? Onde ele diz lá na frente: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eita, coisa boa. Pois é, irmãos, a vida do apóstolo Paulo é um grande exemplo para todos nós. Por quê? Porque o apóstolo Paulo teve tudo na vida para se tornar um homem, ele era um homem de bem, e ele teve tudo na vida para se tornar uma pessoa altamente influente dentre os sábios de Israel, certo? Criado nas melhores escolas, estudou nas melhores companhias, teve os melhores mestres, tornara-se um homem respeitado já desde jovem pela sua inteligência, pela sua capacidade, certo? Ele mesmo se dizia: eu fui fariseu dos fariseus, ou seja, se alguém aqui julga saber da lei, eu é que tomava conta para fazer valer a lei para aqueles que ensinavam a lei. Imagina quem era Paulo, certo? E de repente um dia, indo Paulo aprisionar, né, irmãos, né, pessoas que eram seguidores de Jesus, e no caminho para Damasco teve um encontro que mudou toda a vida dele. Imagina um cara com a cabeça dele, né, com a competência dele, ser alcançado de uma forma poderosa como ele foi, né, pelo Espírito de Deus, né? Jesus teve um encontro pessoal com ele ali, e ele perdeu a visão, foi levado, né, sem conseguir enxergar nada, foi levado como um ceguinho mesmo, venha por aqui, venha por ali. Ele nem sabia, não sabia usar bengala, porque não era cego até então. Enfim, quando chegou lá, Deus levantou um outro servo chamado Ananias: vai lá, Deus deu o endereço, vai lá naquele lugar, o endereço é esse, e impõe as mãos sobre Paulo. Ananias ainda argumentou, dizendo: Senhor, quase que diz assim: Senhor, tu sabe quem é essa alma cebosa? Senhor, tu sabes. Aí pergunta se Deus sabe quem é. Será que Deus ia responder para aquele cara e dizer: rapaz, nem sabia que ele era desse jeito, vê? Pois é, para você ver como como a graça de Deus é extraordinária, ela lida com as nossas insuficiências, né? E aí Ananias diz: Senhor, tu tá lembrado que esse cara anda por aí fazendo, né, tocando terror, né, no meio do teu povo, prendendo o povo, fazendo tanta coisa, né? Enfim, e aí Deus diz assim: vai, eu sei quem ele é, porque ele é para mim um vaso precioso, né? Mais ou menos nessa canção que a gente ouviu agora há pouco. Você, querido, você, querida, você é muito precioso, você é muito preciosa para Deus, saiba disso. Eu sei que a pandemia está tirando a paciência de muita gente, eu sei que a pandemia está tirando
né, aquele gás, ela está tirando aquela disposição. Hoje mesmo eu estava conversando com Cris aqui em casa e ela dizendo a mim, olha, eu sinto uma falta sobrenatural. Eu sei, porque eu entendo, eu sei o que é isso, porque é minha esposa, né? São mais de 30 anos de vida em comum, certo? E enfim, quando eu digo isso, a gente ainda continua se descobrindo, mas quando ela diz, eu estou sentindo falta daquele passeio, daquela ida no cinema, daquela pipoquinha na rua, daquela pizza que a gente come lá no shopping, tudo mais, enfim, eu também estou sentindo falta. Os irmãos esses dias estão me cobrando, né? Pastor, quando é que a gente volta? Tá todo mundo ansioso? Tá, certo? Tá. A gente sabe que os desafios são muito grandes, mas nós precisamos aprender a lidar com as frustrações da vida. Se agora nós ainda não poderemos logo mais, e esse logo mais, quem sabe, aconteça já. Quando? Não sei, mas está mais perto do que longe, fiquem certos disso. Por que eu digo isso? Porque, irmãos, já passou muito tempo, eu acho. Agora quem tem que achar não sou eu, é Ele, que tem todas as coisas sob o seu controle. É o Criador de todas as coisas. Então a gente tem que aprender a lidar com isso, porque, irmãos, olha, muitas coisas acontecem na vida da gente para nos desencorajar. E onde é que está o problema? Certo? Eu tenho certeza que durante essa pandemia você já enfrentou situações. Se você lembrar, alguns meses atrás, eu sofri um acidente doméstico aqui. Fui entrar no meu banheiro para tomar um banho, segurei a porta do box que estava travando. Lá fui eu inventar, achando que ela estava meio que desencaixada. Bota para lá, bota para cá, coisa de homem. Segura com força, afasta para cima, afasta para frente, para trás. Ela quebrou na minha mão, eu segurando. E aí, enfim, eu ainda carrego marcas por aqui. Nos meus pés tem marcas dos vidros que caíram, me feriram. Foi sangue para todo lado, corre com ele. Cris veio aqui avisar que não ia ter momento carismático naquele dia, porque eu tinha sofrido um acidente. Lá vou eu para um hospital. Tudo que a gente não queria era ir para um hospital naquele tempo. Fazer o quê? A gente teve que aprender a lidar com a situação. Fui lá, tomei ponto, certo? Fui atendido muito bem, graças a Deus. Não aconteceu nada em excesso. Passei uns dias, o meu dedo dessa mão, ainda hoje ele sente um pouquinho, certo? Por conta das aderências nos tendões, tá certo? Mas esse dedinho da mão, o dedão aqui, passou um tempo que ele quase não se mexia, ficava meio duro. E o médico disse, rapaz, vai fazendo aí o teu movimento, que isso tudo vai passando. E de fato está passando devagarinho, amém, certo? Então, enfim, o que a gente faz, irmãos? O que a gente faz? Os imprevistos são assim, certo? Agora, a gente tem que aprender qual é o segredo. O segredo é como a gente vai trabalhar essas situações. Por quê? Porque elas podem, de repente, exaurir as nossas energias, pode. Agora, você também pode entender que essa situação está acontecendo para você, quem sabe ali, aproveitar o momento para renovar suas forças e seguir em frente. Às vezes as oportunidades são grandes trampolins, é verdade. Quem é que escreve isso? Bom, Deus sabe que aquilo pode ser um grande trampolim, às vezes está ali, e você só precisa enxergar porque está lá, que foi colocado bem na sua frente. Ouviu aquela história? Uma vez eu ouvi uma piadinha da pessoa que dizia, olha, teve uma enchente na cidade e o servo de Deus não saiu da casa dele, porque veio bombeiro, como é que é aquele negócio do socorro? Veio o bombeiro, vieram os médicos, veio a defesa civil, veio tanta gente, mandaram até um helicóptero buscar o cara, quando a água já estava dando na canela dele, ele em cima da casa, já não tinha mais para onde correr, ele dizia, de jeito nenhum não saio, porque o meu Redentor vem me buscar, o meu Senhor vem me salvar. Resultado, ele não sabia nadar, quando a água subiu, ele morreu afogado. Chega no céu, mas Senhor, eu esperei tanto o Senhor ir me buscar, e ele disse assim, mas eu mandei o bombeiro, eu mandei a defesa civil, mandei a polícia, mandei os seus vizinhos, mandei seus amigos, mandei todo mundo, e você não ouviu o tempo todo. Então, irmãos, às vezes a gente precisa entender que o Senhor está colocando bem diante da gente 1001 alternativas, e às vezes a gente, por falta de sabedoria, essa é a questão, por falta de discernimento, a gente deixa a oportunidade passar. Então, muitas vezes, situações ruins, elas são com muita frequência, certo? Elas são, elas tomam o nosso tempo, elas de verdade chamam a nossa atenção, por quê? Porque são imprevistos. Eu estava entrando num banho, sofri um acidente, o banho ficou para depois, eu precisei correr para o hospital para ser atendido. Inclusive o sangramento só parou no dia quando eu botei a mão em cima. Se eu tirasse,
Se eu fosse dormir com aquilo ali, no outro dia acabasse, eu já estava morto, não tinha mais sangue. Por quê? Porque não estancou. Eu precisava ir ao hospital, levar ponto para aquele sangramento parar, porque foi necessário passar bem, obrigado, fazer o quê? Então, situações como essas, entre outras, nos desencorajam, e mais do que nunca, nessa época de pandemia, eu não sei o que você está passando, não sei o sofrimento que você está enfrentando, não sei a dificuldade que você está, né? Eu não sei as novas dificuldades pelas quais você está passando, porque às vezes tem gente que diz assim, eu concordo, puxa vida, pastor, olha, quanto mais eu oro, parece que mais assombração vai aparecer na minha frente, certo? Então eu não sei o que você está experimentando nos dias de hoje, mas existe um passo que você pode dar, ou muitos passos que você pode dar, para aprender que existem situações na sua vida e na minha, pelas quais a gente pode, quem sabe, mudar a história da nossa caminhada, certo? O desencorajamento ele é realmente um prenúncio de perda. Né? O desencorajamento muitas vezes ele vem como quem diz assim, olha, eu vou te pegar agora, vai acontecer uma coisa ruim, certo? Mas de repente pode ser uma grande bênção, como eu disse, de repente vem um trampolim envolvido ali naquela situação que se você souber enxergar, você vai aproveitar para que o próximo passo seja dado na direção de algo realmente muito melhor. Ou seja, transformando a dificuldade, transformando aquilo que quer desencorajar numa maneira de você ser abençoado, certo? Agora, isso vai acontecer assim que se você quiser, porque tem gente que não quer, certo? Tem gente que não quer. Por quê? Porque as situações, muitas vezes, tem situações em que elas tanto desencorajam quanto encorajam, certo? E aí depende do que você está. Às vezes está ali, você precisa dar um salto, um passo de fé, e aí é com você, certo? Então, se a questão é como é que a gente lida com essas situações, eu tenho aqui apenas duas sugestões para quem sabe, da parte do Senhor, vão ajudar você a dar o próximo passo, a não se sentir entristecido, a entender que de repente se houve alguma parada, certo? Que essa parada seja uma parada estratégica, e se essa foi uma parada para você encerrar a caminhada ali, a hora de você encerrar mesmo a caminhada ali, por quê? Porque o passo seguinte é uma caminhada completamente nova e abençoada na presença de Deus. Tá certo? Entendeu? Eu quero que você compreenda que o passo que você vai dar a seguir é esse passo que vai muitas vezes determinar a sua vitória ou não. Tá certo? Então, para você perceber que nós precisamos enfrentar cada dia com as suas dificuldades, e sejam elas quais forem. Tem dias mais fáceis? Tem dias mais difíceis? Tem. A gente tem que aprender a lidar com isso. Lá atrás a moçada achava que essa pandemia só ia durar poucos meses, em setembro, outubro do ano passado, isso tudo encerrar, e hoje nós estamos aqui em pleno abril, e a pandemia ainda continua trafegando por aí, e a gente continua assistindo o nosso Brasil enfrentando muitas mortes. Não estamos festejando mortes. Eu aqui rejeito, certo? O festival de alegria que muitos estão querendo fazer das mortes que aparecem no Brasil. Faça as suas contas, meu irmão. Eu não estou aqui de forma alguma, eu sempre insisto dizendo isso. Faça as suas contas. Matemática básica. Você vai fazer as contas das pessoas, do número de pessoas que morreram. Eu perdi amigos, perdi parentes. Perdi gente que eu amo de paixão, amo demais, estou chorando até agora, e também estou sorrindo até agora com os que já pegaram e saíram do hospital. Faça você, querido, querida, faça as suas contas, e você vai entender que nós temos muito mais motivos para nos alegrarmos com os que ficaram enfermos e saíram dos hospitais do que a gente morrer triste com os que faleceram. Se aprove a Deus levar a pessoa, eu vou fazer o quê? Quem sou eu para botar a mão ali? Quem decide não sou eu. Se não sou eu, nem é você, vamos fazer o quê? Vamos fazer o nosso melhor, amém? E fazer o nosso melhor significa a gente olhar as circunstâncias, ainda que a gente achasse que a pandemia ia acabar em setembro do ano passado, e a gente está aqui agradecendo a esse Deus maravilhoso que sustentou o nosso país, que colocou governantes. Tem um monte de pilantra nesse meio? Tem um monte de pilantra tentando tirar capital político dessa enfermidade. Tem gente por aí, eu creio, tá doida para ver o país quebrar, certo? Para botar a culpa em seu A, seu B, seu C, seu D, tá certo? Nada disso. Tem gente que tá feliz, tá doida para o país se arrebentar, certo?
para que a coisa que já está difícil fique pior ainda. Mas eu estou aqui na torcida, meu velho, acreditando nesse Deus maravilhoso que vai transformar esse país, que vai reerguer essa nação, porque olha, aguentar isso tudinho, com a força, com o poder, com a alegria que o brasileiro enfrentou, meu velho, Deus é realmente maravilhoso, Deus é realmente misericordioso com o nosso país, amém. E eu quero aqui agradecer desde já ao Senhor pelos bons governantes. Os pilantras, Deus está cuidando desses aí o discurso, seja qual for, minha oração tem sido essa, para o Senhor abater esse monte de cabra sem vergonha, para usar uma expressão bem nordestina, para o Senhor abater essa meia dúzia de cabra safado que estão por aí bagunçando, querendo bagunçar o coreto, certo? Para Deus abençoar bem muito aqueles que no temor do Senhor estão agindo com verdade e amor, com temor de Deus, para a gente ver esse país crescer. Então o que a gente faz hoje? Ainda que a gente ligue o nosso jornal, ainda que esteja gente por aí celebrando as mortes, ainda que tenhamos nós perdido muitas coisas, eu perdi muita coisa, você também, eu tenho certeza que nós perdemos amigos, irmãos, certo? Acabei de perder um amigo muito querido, faleceu ontem, meu irmão querido Marcelo Ataíde, professor, foi meu diretor no departamento lá onde eu trabalho na universidade, certo? Lutou contra um câncer com todas as forças do ser dele. Quando eu conversei com ele, ele nem disse que estava doente, eu sabia, mas ele, eu estou bem, mas meu amigo partiu. E hoje eu choro com Calau, a sua esposa, e agradeço a Deus pela vida de ter tido a oportunidade de ver esse homem querido fornecer flores. Olha que coisa linda, ele era agrônomo, certo? Era um cara extraordinário, era um biólogo ligado à área da agronomia, certo? Tem planta, irmãos, descrita com o nome dele. Vê que coisa linda. Passou anos servindo a igreja. Passou anos servindo a nossa igreja. Pompeu, você quer flores, vendia flor baratinho, nem olha, ele não estava interessado em ganhar dinheiro com isso, era a atividade que ele gostava, ele era lá, certo? E deixava lá, botava na porta da minha igreja, chegava lá, recebia, se tivesse dinheiro era bom, se não tivesse dinheiro na hora, dava depois, era assim, era um homem extraordinário. Eu louvo a Deus pela grande oportunidade que eu tive de viver com um cara como ele. Eu sei que você certamente aí, você deve estar lembrando de pessoas assim, que caminhavam com você até um dia desse, e que partiram por qualquer razão. Não estou dizendo que foi de Covid, não, pode ter sido de outras coisas. O meu querido Marcelinho faleceu de câncer, estava doente de câncer, não foi a Covid que o levou. Então, entre ganhos e perdas, irmãos, a gente tem que aprender a lidar com as situações. E aí vamos lá, o que é que eu faço, pastor? Porque parece que tudo isso quer me derrotar, parece que tudo isso está como uma onda querendo quebrar em cima de mim e eu sem forças para nadar. Eu sei o que você está sentindo, porque eu também estou me sentindo assim. Eu também estou com saudade de abraçar, eu estou com saudade de agarrar o povo, estou com saudade, ai meu Deus, estou com saudade de dar aquele passeio gostoso, de ir ao cinema com a minha família, de dar um passeio no shopping, de passear à beira-mar, de botar o pé na areia. Louvado seja Deus por isso, mas tudo tem seu tempo. E enquanto isso não pode fazer, nós temos que aprender a lidar com isso. E o que a gente faz? Primeiro passo, comece, querido, querida, desafiando a si mesmo. Comece desafiando você. Que é isso, pastor? É isso que eu estou dizendo mesmo. Seu primeiro desafio é vencer as suas fraquezas. Quando a minha esposa disse, estou morrendo de saudade de dar uma volta no shopping, na minha mente, eu também estou. Eu disse, eu também estou. Mas no meu coração disse, mas eu louvo a Deus porque a minha família está pertinho de mim. Eu louvo a Deus porque os meus filhos estão bem. Eu louvo ao Senhor porque daqui a alguns poucos dias, em nome do Senhor Jesus Cristo, minha esposa vai ser vacinada. Eu já fui. Se eu pudesse, eu dava a segunda dose da vacina para ela. Botava um bigodinho lá e dizia que o Pompeu é esse aqui. Não pode. Pois é, eu estou aqui na torcida. Estou esperando o meu tempo. Amém? Então, o primeiro passo para a gente lidar com essas paradas da vida, que muitas vezes se apresentam como grandes fatores que nos desencorajam ao próximo passo, é a gente começar desafiando a nós mesmos. Porque, irmãos, esse é sempre um desafio positivo. Por quê? Porque não intimida você. Alô? Se você desafiar você mesmo, certo? Não é você quem vai se intimidar. Você vai fazer isso para encorajar o seu coração. É você com você mesmo. Você está entendendo, querido? Está entendendo, minha irmã? Você não está dependendo de palavra de ninguém, certo? É você e Deus.
É Deus e você. Entende? Você não está sujeito às deficiências e limitações de nenhuma outra pessoa humana, senão você mesmo. Então comece você desafiando você mesmo. O quê? Você faz o quê? Comece encontrando aí, eu sei que se você fizer um pouquinho de esforço, você vai conseguir encontrar. O quê? Comece encontrando aí, quem sabe, meia dúzia de coisas boas na sua vida. Pastor, tá difícil. Tá difícil? Tá nada, meu velho. Tá não. Tá difícil não. Agradeça a Deus pela água fresca que você pode beber. Tá um calor fora do comum aqui em Recife, moçada. A gente dá 2 passos para um lado, 2 passos para o outro, terminou um banho frio, já tá morrendo de calor. Fazer o quê? Eu agradeço a Deus pela água fresca que eu posso beber. Você bebe aguinha fresquinha? Agradeça a Deus. Você pode me enxergar pela tela do seu celular, do seu computador, onde você esteja assistindo? Já agradeceu a Deus pela capacidade que você tem de ver? Vai jantar daqui a pouquinho ou já jantou? Não sei, certo? Se o seu jantar não é caviar com não sei o quê, é o quê? É como eu brinco lá com a galera da igreja, é um ovo frito com bolacha creme cracker? Pois é. É uma bênção, não é uma bênção? Pois é. Tem comida à sua mesa, ainda que seja pouca, louve a Deus por isso. Eu já apresentei aqui já aqui, se você sair passando um pouquinho, tem o que vestir? Está vestindo uma roupa? Agradeça a Deus por isso. Pode respirar? Agradeça a Deus por isso. Tem onde colocar a sua cabeça para dormir? Agradeça a Deus por isso. Eu não sei da sua realidade, é verdade, talvez você não more no melhor lugar do mundo, talvez você não trabalhe no melhor trabalho do mundo, talvez a água que você beba, talvez não seja tão geladinha como você gostaria que fosse. E eu também não quero que você faça o exercício, mas tem gente pior do que eu, isso não salva ninguém, isso não resgata sentimento. Quando a gente imagina que tem alguém que não tem o que vestir, que não tem o que beber, que não tem onde dormir, isso deve nos constranger a nos dar ao trabalho, a missão de alcançar aqueles que precisam de ajuda. Então, querido, querida, comece desafiando você. Você é o seu primeiro problema. Você é o seu primeiro desafio. Comece desafiando você mesmo. Encontre aí na sua vida uma meia dúzia de coisas boas, e eu sei que não vai demorar muito. Se for preciso, querido, querida, faça uma lista, amém? Pronto. O salmista lá no Salmo 77 diz lá no verso 11 assim, presta atenção. Eu me lembrarei das obras do Senhor, certamente que eu me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Olha, faça aí faça aí o seu exercício do que você já viveu. Recebi da minha mãe essa semana um verso muito bonito, né, declamado por uma cantora conhecida, e os versos de uma poetisa, acho que foi Cecília Meirelles, eu não tenho certeza se foi, talvez eu esteja enganado aqui. Enfim, mas falava do que era ir à praia, porque a pessoa acordava cedo e achava que os primeiros sopros da manhã, os primeiros raios de sol eram os mais saudáveis, e a família toda fazia daquele momento um momento de encontro. As crianças acordavam ainda de madrugada, 4 e pouca da manhã, porque sentiam a necessidade de saindo cedo de casa para ir até a praia, pegar uma condução, iam de bonde, ouviam um bonde, e a pessoa nos seus versos contava com certo detalhamento o barulho do bonde. A pessoa dizia que quando se sentava no bonde, procurava a cadeirinha do canto para ver a viagem passando, certo? E aí minha mãe diz assim, isso me trouxe boas memórias da minha juventude. Pois é, meu irmão, minha irmã, quanta coisa boa você não já viveu. Deixa eu dizer aqui uma coisa, quanta coisa boa Deus ainda quer fazer você viver. Então, meu irmão, minha irmã, comece buscando aí na sua memória coisas boas das quais você deve lembrar, certo? Por quê? Porque se você fizer isso, você vai começar mudando o seu foco e vai perceber que muitas das coisas boas que você já viveu, você pode vivê-las de novo. Basta um pouco de esforço. Já melhorou? Melhorou, com certeza, certo? E aí o que você faz? Você cria aí no seu coração, na sua mente, um desafio para você se apegar àquilo que é de verdade, valoroso para você. Entendeu como é que é? Vou falar de novo para você não perder o bonde, tá bom? Quer vencer
os desafios, quer superar os muitos motivos de desencorajamento, que você liga a sua televisão, parece que a galera está por aí fazendo festa com gente que morreu. Meu irmão, traga à sua mente aquilo que é bom, certo? Comece desafiando você mesmo. O desafio é esse. Eu vou buscar aqui na minha mente aquilo que é bom. Vou buscar aqui na minha mente aquilo que me traz alegria. Então busque, se preciso for, faça aí uma listinha. Lembre-se de meia dúzia de coisas boas que aconteceram na sua vida. Eu tenho certeza que a sua lista vai passar de meia dúzia. E aí você faz o quê? Encontrou uma listinha de coisa boa? Bom, comece, como diz o Matuto, comece ticando, meu velho. Comece assinalando aquilo que você pode ali. Isso aqui eu vivi, gostei, vou querer fazer de novo. Vou querer fazer de novo, vou querer fazer de novo, amém. Então pronto, se você fizer isso, você vai tirar o seu foco da desgraceira que muita gente está querendo mostrar para você focar num horizonte muito mais favorável e que vai lhe fazer bem, amém? Pare de se desencorajar, certo? Por causa das coisas pequenas. Eu não estou dizendo que o mundo está só apresentando para você, você desconsiderar as coisas importantes que acontecem no mundo, mas muitas vezes a gente se deixa desencorajar por coisas miúdas e não deixe isso acontecer com você, tá bom? Não permita, não deixe pequenas coisas tirarem você do seu foco, amém? Filipenses no capítulo 3 diz lá o Paulo, no verso 14 diz assim, eu faço uma coisa, vou me esquecer das coisas que ficam para trás e focando nas que estão adiante de mim, sigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Peraí, pastor, mas o senhor não falou agora há pouco para a gente fazer uma memória, olhar para trás? Eu digo, você dá uma olhada para trás, queridos, ninguém dirige um carro, eu já disse isso um dia, vez aqui, vou falar de novo, ninguém dirige um carro olhando pelo retrovisor, não. Você dirige um carro olhando pelo vidro da frente, o retrovisor existe, tá? Para você ter um referencial, ok? Então, vez por outra, você dá aquela olhada para o que ficou para trás, mas você tem que andar para frente, tem que olhar para frente, é isso aí. Então, Paulo, quando diz assim, ele diz assim, olha, eu estou vendo as coisas que ficaram para trás, mas eu tenho que esquecer delas, porque eu tenho para onde ir. E aí ele diz assim, eu vou me esquecer daquelas, né? Então, ele não mantém a mente dele vivendo no passado, é isso que ele está querendo dizer. Quando você fizer a sua lista, você não vai ficar aqui, adorava ir à praia, ok... eu posso ir à praia de novo? Posso, mas eu vou ficar só me lembrando das vezes que fui para a praia. Meu velho, lembre-se, viu, minha irmã, das vezes que você foi para a praia, amém. Mas a praia está lá esperando você. Quando você puder, vá. Chame as pessoas que você ama. Vamos à praia um dia, vamos passar um dia lá descansando, gostoso, batendo papo, com o pezinho na areia, molhando nas ondas do mar, amém. Você pode fazer isso novamente. Muitas outras coisas você ainda pode viver novamente, tá certo? É isso que a gente está querendo dizer aqui. Então, você se esquece das coisas que ficaram para trás, é verdade, mas entenda que Deus tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida daqui para frente. Amém? Todas as vezes que de alguma maneira algo vem, certo, para provocar em você uma parada e você acha que aquilo ali é para te desencorajar a caminhada, meu irmão, lembre-se de se deparar com uma situação, de que cada vez que você se deparar com uma situação de desencorajamento, você pode tomar sim uma atitude positiva e entender que você é filho de Deus, é filha do Deus vivo e você não deve viver como um órfão, porque você não é um órfão de Deus. Você é filho, é filha de Deus e esse Deus ama você e tem cuidado de você todos os dias. Amém? Segundo passo importante. Lembra do primeiro? Desafie-se a si próprio. E desafiando a si próprio, você vai lembrar das coisas boas, certo? De meia dúzia de coisas boas, se preciso fazer uma lista, ok? E dessa listinha você vai escolher coisas às quais você vai se apegar. Porque nisso você vai mudar seu foco. E agora eu faço o quê, meu irmão? Meu irmão, é o seguinte, eu sei que está difícil, mas o segundo passo fundamental para você seguir feliz é esse aqui, 2 pontos. Pegue leve, alivie a carga, entendeu? Vou repetir, pegue leve e alivie a carga. Alivie a sua carga e alivie a carga dos outros. Quando eu digo isso, eu digo o seguinte, olha, queridos, todo mundo está arrebentado, tá bom? Todo mundo está meio arrebentado. Se a gente achava que o Brasil não aguentava 3, 4 meses de pandemia, já vai mais de 1 ano e nós estamos aqui em pé, louvado seja Deus por esse país, louvado seja Deus pelo vigor das nossas instituições, louvado seja Deus pelo vigor do nosso campo, que eu creio particularmente que
que foi o nosso agronegócio que segurou esse país em nome de Jesus. Eu tenho orado pelos homens do campo, por aqueles que lavram a terra, e Deus tem dado a essa terra bênção para produzir e sustentar. Hoje você sai da sua casa, compra sua fruta, sua verdurinha, certo? Vai ali, tem seu peixe, tem sua carne. Por quê? Porque o agronegócio está segurando a barra. Louvado seja Deus por isso. Não são melhores do que ninguém, mas eu agradeço a Deus pela terra maravilhosa que é o nosso país. E aí a gente pode entender que, apesar de toda a luta, estamos aqui ansiosos para a gente sair de casa, estamos aqui ansiosos para viver dias melhores, mas a gente tem que aprender a esperar. E enquanto isso a gente precisa entender que não podemos nós jogar o lixo das nossas frustrações nas costas de ninguém. Então, quando eu digo alivia a carga, você vai aliviar a sua carga, mas não vai sacudir a sua carga nas costas de ninguém. Deixa eu dizer aqui, não é seu marido que é o culpado disso, não é a sua esposa que é culpada disso, não são seus filhos que são culpados disso, não é a sua família que é culpada disso, não são seus amigos culpados disso, tá certo? Não são os políticos culpados disso. Embora tenham muitos trabalhando por aí, é verdade, são todos aqueles que dizem respeito ao que se chama organização da sociedade. Se alguém está trabalhando para esculachar esse negócio, certo? Pode ser que alguma situação esteja atrelada a isso, pode ser, é verdade, certo? Tenha você o nível que for da administração. Eu não estou aqui defendendo fazendo propaganda política de A de B, eu não estou querendo falar disso, eu estou falando de, se você administrar mal a sua casa vai passar mal, porque você administrou mal. Mas entenda, não é culpa da sua mulher essa pandemia, não é culpa da sua mulher, dos seus filhos, dos seus amigos, não, queridos. Isso tudo, essa virose surgiu por aí, certo? Eu não vou aqui entrar pelas teorias idiotas de onde ela surgiu, porque ela surgiu. O fato é que ela está aí, meu velho, tá certo? E a gente vai ter que lidar com o que a gente tem que fazer como Davi. Eu vou enfrentar um baita de um gigante, o cidadão tem metros de altura, eu sou só um garoto de 16 anos, mas ele vem contra mim, certo? Com espada, com escudo, mas nós que somos do Senhor, vamos contra tudo isso em nome do Senhor dos Exércitos, amém? Então, meu irmão, minha irmã, tome o que você tiver nas suas mãos e tome a atitude certa. Comece aliviando a carga, certo? A sua carga, pegue leve com você, porque você não é de ferro, você não é de aço, você é uma pessoa. Se precisa de descanso, descanse. Se precisa trabalhar, trabalhe. Faça aquilo que Deus colocou na sua mão para você fazer. A palavra é essa. Seja firme, meu velho. Seja firme, minha irmã, meu irmão. Seja firme com aquilo que é importante. Mas que tal ser um pouco mais flexível com aquilo que não é tão importante? Entendeu? Seja firme com aquilo que é importante para a sua vida. Seja firme, amém. Olha, eu preciso fazer isso. Não tem como fazer de outro jeito, amém. Mas com aquilo que não é tão importante, que tal ser um pouco mais flexível? Pense nisso. O mundo não está girando, não vai girar porque você está querendo que a coisa aconteça, certo? Muitas coisas, aliás, a maioria das coisas não estão nas nossas mãos. Eu planejava terminar uma noite, era uma quarta-feira, estava planejando, eu fui lá tomar meu banho e pronto. E aí, pronto. De repente, o que eu estava planejando, aquilo que a Bíblia diz, o coração do homem faz seus planos, mas é o Senhor que lhe dirige os passos. E de repente aconteceu um imprevisto, o box quebrou, e aí me machucou, corro para o hospital, levar ponto. Então, nada foi do jeito que eu planejei, mas se foi do jeito que Deus planejou, eu já fico feliz com isso. Então faça isso, entende? Se você aprender a aliviar a carga, porque as cargas estão sendo muito pesadas nesses dias, certo? Há muita coisa pelas quais nós devemos ainda lutar, tá certo? Mas a gente tem que lembrar que se a gente não tomar cuidado, há muita coisa que a gente ainda pode perder. E a gente não pode ficar por aí brigando, agonizando, certo? Fazendo confusão por coisas triviais. Tem coisas que não são tão fundamentais. Eu falei nisso no domingo e agora está vendo aqui na minha mente uma frase daquele filósofo e poeta, aquele sábio brasileiro chamado Ferreira Goulart, falecido recentemente, e ele certa vez disse assim, abre aspas, eu não quero ter razão, eu quero é ser feliz. Então tem coisas, queridos, que a gente não tem que estar andando por aí fazendo tanta questão. A palavra é as situações em que você e eu
Mesmo ganhando, a gente acaba perdendo. Então, às vezes, tem situações que nem vale a pena você ganhar, certo? Eu amo esse provérbio aqui, vou dar a você de presente aqui, certo? Onde é que está? Provérbios capítulo 17, verso 8. Ele diz o seguinte, presta atenção. O presente é aos olhos dos que o recebem como uma pedra preciosa. Para onde quer que se volte, se servirá de proveito. Vou repetir para você. O presente é aos olhos dos que os recebem, do que o recebem, como uma pedra preciosa. Para onde quer que se volte, servirá de proveito. Ou seja, querido, querida, presta atenção. Deus não dá a você nem a mim presentes inúteis. Muitas vezes a gente recebe grandes presentes da vida e a gente não se dá conta de que aquele é um grande presente. Vai chegar uma hora que ele vai servir para você. Preste atenção. E eu vou perguntar aqui, o que foi que Deus colocou na sua mão, lhe deu como um grande presente para você aproveitar? Faça uma boa avaliação disso, tá? Eu quero começar aqui encerrando essa palavra dizendo a você que você pode ir muito mais longe. Eu quero dizer a você, eu quero lhe dar uma boa notícia. Uma boa notícia. Se prepare para elas. O quê? Elas o quê? Para as paradas, certo? Que paradas são essas, pastor? Tem hora que você vai ter que parar porque vai ter que reabastecer. Tem hora que você vai ter que parar para você se alimentar. Tem hora que você vai ter que parar para você descansar. Tem hora que você vai ter que parar para reavaliar a sua caminhada e ver se está tudo dando certo de acordo com aquilo que você planejou, que Deus colocou no seu coração, se aquilo que você estava planejando chegar está caminhando segundo o planejado. Tem hora que você vai ter que parar, de repente, para você rever os seus planos para dar o próximo passo e, confirmados, dar um passo adiante. Você está entendendo? Essa é a boa notícia. Então, sossega, meu velho, sossega, minha irmã, porque a tua vida é uma bênção. Deus está no controle. E vão ter muitas horas em que você vai ter que dar aquela paradinha estratégica. Eu rogo a Deus que, se essa parada estratégica seja para o que for, se você souber usar, o teu próximo passo vai ser mais um passo em direção à vitória. É assim que eu vejo o nosso país crescendo hoje, certo? Logo, logo a gente vai ver essas UTIs esvaziando, certo? Logo, logo a gente vai ver o discursinho de muitos por aí que andam aí fazendo festa com gente morrendo, sem ter o que falar. Logo, logo a gente vai ver esse país dar uma virada maravilhosa e a gente vai ver esse país se fortalecendo de novo, as empresas voltando a abrir, os empregos voltando a aparecer, os salários voltando a tomar o seu canto, o pão à mesa chegando com fartura, famílias felizes, amém. Tudo isso por conta da bênção de Deus sobre a nossa nação, que ela venha sobre esse mundo de gente que está por aí, certo? Tentando dar o seu melhor. Que Deus dê sabedoria a todos os que governam, que Deus dê sabedoria a todos os que estão como eu, certo? Eu governo aqui, eu governo a minha casa, eu governo a minha igreja com a ajuda de um sem número de pessoas, da minha família, amém, certo? E peço sabedoria todos os dias a Deus para dar um passo depois do outro. Então que seja assim, amém. Porque se tanto faz para você, se faz diferença ou não, quer que eu diga a você o que é importante? O importante é que você vai dar o seu melhor, é isso aí. Dê o seu melhor, amém? Eu quero encerrar essa palavra dizendo a você que Deus tem coisas maravilhosas para fazer na sua vida, tá certo? Quero agradecer a Deus pelo que Ele tem feito em você, pelo que Ele tem feito através da tua vida, e aprenda. Vamos aprender a lidar com os desapontamentos, vamos aprender a lidar com as frustrações. Vamos entender que a vida tem muito mais para nos dar. Por quê? Porque Deus tem muito mais para nos dar. Então, como é que você vai fazer? Vamos recapitular. A primeira coisa que você tem que fazer é o seguinte: olhe para as suas circunstâncias e você vai começar desafiando a você mesmo. Amém? Comece desafiando a você. E quando você desafiar você mesmo, em meio a toda essa aflição, porque a gente fica aflito, a gente fica, rapaz, eu vou para onde? Não. Comece assim, comece desafiando você mesmo. Porque na hora quando a gente fica aflito é porque a gente está focando no aperreio, a gente está focando no problema. Muitas vezes a gente está colocando o problema que é do tamanho de um ratinho, está botando ele maior do que um elefante. Meu irmão, traga à sua mente aquilo que lhe faz bem. Dê uma boa revisada na sua vida e veja aí, traga aí, né, uma meia dúzia de coisas. Eu tenho certeza que você vai achar mais coisas maravilhosas, positivas que você já viveu e que você ainda tem para viver. Amém? Se for preciso, faça aí a sua lista.
E quando essa lista estiver prontinha, eu sei que vai estar uma coisa desse tamanho, de tanta coisa boa que você vai encontrar aí. Você vai colocando ali dentro das suas listas de prioridades aquilo que você gostaria de viver, que te fez feliz e que fazem você feliz. Amém? E aí você, quando fizer isso, você faz o quê? Alivia a carga para ficar mais leve. Porque quem sabe com a alma mais leve, com o coração um pouco mais sossegado, você consiga realizar tudo o que precisa sem se estressar tanto, sem brigar tanto com a vida, sem colocar tanto a culpa nos outros. Porque meu irmão, minha irmã, está sentindo falta do abraço? Abraça sua esposa, abraça seu marido, abraça seus filhos, abraça a família que está aí pertinho de você. É isso aí que a gente faz. Enquanto eu ainda não posso abraçar meus amigos, fico aqui eu me alegrando com os que se alegram e chorando com os que choram. Eu sei que você tem feito a mesma coisa. Amém? Vamos orar? Baixe a cabeça e vamos orar a Deus, entendendo que todas as coisas estão debaixo do controle dele. Amém? Vamos lá. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua bênção, pela tua presença aqui. Obrigado, Senhor, porque nós podemos de verdade encarar as dificuldades da vida com outro olhar. São muitas as dificuldades, são muitas as lutas, são muitas as situações que se apresentam para que a gente se sinta desencorajado a dar o próximo passo. Mas nós queremos, é verdade, Senhor, nós queremos dar um passo vitorioso em direção ao futuro. Então, nos ajuda a criarmos coragem para desafiarmos a nossa própria falta de coragem, o nosso próprio medo. E a tua palavra nos ensina, Senhor, que a verdadeira fé lança fora todo medo. Nós precisamos entender que se esse Deus maravilhoso criou o universo, criou o mundo que nos rodeia e que nos ama tanto, Ele não nos largará pelo meio do caminho. Portanto, nos ajuda, nos dá essa visão, essa coragem para desafiarmos a nossa própria realidade. Nos ajuda a encontrarmos na nossa mente aquilo que nos faz bem, aquilo que nos alimenta, aquilo que nos encoraja a ir adiante. E aí, de posse de um sem número de realizações pelas quais nós desde já agradecemos porque vivemos. Obrigado porque muitas delas nós podemos viver novamente. E nos permita aliviarmos a carga da maneira suficiente e eficientemente na direção de uma caminhada mais tranquila. E aí, de coração mais leve, de alma menos pesada pela caminhada, porque esses dias não têm sido fáceis para ninguém. Mas aí sim, com a caminhada mais sossegada e mais leve, apesar dos problemas, nós possamos fazer tudo aquilo que tu nos chamasses a fazer. Portanto, abençoa cada um de nós, abençoa nossas casas, nossas famílias, enche da tua graça cada lar dessa nação, enche do teu temor o coração de cada um que administra em todas as instâncias administrativas desse país, a começar lá da presidência da República até os pequenos administradores dos municípios. Ó Deus, faz com que algo novo, algo poderoso aconteça no coração desse povo, que entendam que há brasileiros morrendo, mas também há brasileiros que são resgatados, há brasileiros que não morrem e que precisam de atenção. Nos ajuda, porque nós queremos fazer o nosso melhor, e fazendo o nosso melhor nós sabemos que vamos cumprir a nossa missão. Nós te agradecemos por isso no nome santo e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém.